Eu desejo então um maravilhoso sábado para você. É uma bênção muito grande podermos estar juntos, mesmo que distantes. Nós estamos vivendo o que, segundo alguns, chamam agora de o novo normal. Na verdade, não é normal, mas nós, como seres humanos, temos a fantástica habilidade de nos readaptarmos, de nos recriarmos. Nós temos essa habilidade de conseguirmos estar inseridos em qualquer cenário e nos desenvolvermos muito bem. Então, nessa nova condição que nós estamos, é muito bom juntos podermos partilhar e comungar da palavra do Senhor. Para mim é um prazer muito grande estar aqui na Igreja Central de Cotia e é um prazer muito grande estar junto com você, onde quer que você esteja, em qualquer cidade, em qualquer bairro de São Paulo ou nas igrejas dos distritos próximos aqui. Mas que a mensagem te alcance, e te alcance não somente pelas ondas da internet, mas te alcance com o propósito que nós temos de que o Espírito Santo consiga, de fato, falar profundamente ao seu coração. Eu quero te convidar nesse momento, então, a fazer uma oração especial comigo. Fecha os teus olhos e vamos clamar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela graça de sermos teus filhos e obrigado pela graça da existência. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado e que o Senhor nos dá. Obrigado por esse sábado especial e maravilhoso, o sábado que é o teu santuário no tempo, o sábado que é um dia onde de fato nós precisamos nos entregar completamente ao Senhor, sem reservas, o nosso tempo e tudo o que nós somos, com todas as dimensões que temos, sendo depositadas integralmente no altar do Senhor. Nesse exato momento, ó Pai, nós pedimos a unção do Teu Santo Espírito para que possa nos conduzir no estudo da Tua Palavra e na explanação da mesma. Que essa palavra transformadora, que essa palavra de vida possa levar luz aos corações que aqui estão conosco, com aqueles que nos acompanham pelo YouTube, com aqueles que nos acompanham, Senhor, à distância, mas que juntos, em comunhão, juntos num único propósito, num único desejo, nós possamos ser agraciados e abençoados pelo poder do alto. Muito obrigado por tão grande bênção. Convidamos o Senhor para ser entronizado em nosso ser. É o que nós pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa semana é uma semana toda especial. Para nós que somos adventistas, para nós que somos cristãos, a Semana Santa é uma semana que, de fato, traz o grande emblema da nossa identidade. Nós acreditamos que é por conta de uma semana como essa, há mais ou menos 2000 anos atrás, que você e que eu estamos aqui. E a graça que nos alcançou em 2 milênios ainda se faz presente em nosso meio, e é por conta dela que nós temos o prazer, que nós temos a grande bênção, de fato, em estar ligado ao céu, através do que aconteceu lá no passado. Jesus passou pela terra, e essa é a melhor e a maravilhosa e mais magnífica notícia que se pode dar ao mundo. Jesus esteve aqui conosco, Jesus nos visitou. E sabe, eu fico pensando quantas vezes a gente não consegue aproveitar algumas oportunidades, algumas visitas, alguns momentos especiais na vida. Você sabe que existem oportunidades na vida que não voltam mais. Talvez esse momento seja uma oportunidade única para alguém que esteja nos acompanhando agora, para alguém que está nos acompanhando agora. Existem oportunidades que não voltam, existem chances que não voltam. E sabe, Jesus passou por aqui, nos deu a oportunidade de salvação. A grande pergunta que se fica é o que nós fazemos com a oportunidade que Jesus nos deu há mais ou menos 2000 anos atrás em nos visitar. Lembrando disso, inclusive, eu me recordo que há uns 2 anos eu estive numa viagem na cidade do norte de Minas. Um convite pela Associação do Norte de Minas, na igreja de Curral de Dentro, inclusive, se alguns irmãos de lá, para quem foi mandado o convite, o link estiver nos assistindo também, seja bem-vindo. E estivemos em viagem nessa cidade para 20 noites de evangelismo, com o pastor da igreja, pastor Guarijonas, um grande abraço. E eu lembro que nessa cidade, juntamente com o pianista, o músico que me acompanha,
Nós pregamos ali, fizemos o evangelismo das 20 noites, dos 20 encontros, e em uma das oportunidades, a cidade com mais ou menos 30 mil habitantes apenas, a cidade inteira se fez presente nesse evangelismo, foi uma grande bênção. E surgiu então a oportunidade, nós fomos convidados durante esse período a fazermos uma palestra na Secretaria da Saúde da cidade. O prefeito da cidade nos convidou e nós fomos lá, na prefeitura, na Secretaria da Saúde, melhor dizendo, fazer a palestra, uma palestra para um público de mais ou menos 300, 400 pessoas. Estivemos ali a partir das 19 horas e a palestra se estendeu, o encontro se estendeu ali até às 23 horas. Era um grande dia de homenagem, um dia de festa, era um dia de comemoração. Afinal de contas, a prefeitura da cidade estava recebendo muitos materiais para a área da saúde, ambulâncias, equipamentos que seriam úteis para ajudar na área da saúde da cidade. Acabada então a palestra, o prefeito da cidade nos convida e nos faz um pedido, na verdade, inusitado, se é que nós assim podemos dizer. O convite do prefeito era para que nós pudéssemos atender particularmente algumas pessoas que estavam na palestra. E para isso ele cedeu uma das suas salas para que nós pudéssemos conversar ali com essas pessoas. Ficamos preocupados por conta do horário, 23 horas, quem conseguiria ficar tanto tempo para nos aguardar, mas para nossa surpresa as pessoas fizeram fila na sala e eu lembro que nós estendemos ali até quase 3 horas da madrugada, atendendo uma a uma. Cada história me comovia, cada história me tocava fundo. Mas por volta das 2h40 da madrugada, entrou na sala uma senhora, mais ou menos 48 para 50 anos de idade. O nome dela era Teresa. A Teresa entra na sala e senta-se na minha frente, começa a se apresentar e começa a contar a sua história com os olhos sempre fitos abaixo. E enquanto ela começa a contar a sua história, eu fico viajando, tentando pensar nas nuances do drama que ela estava expondo diante de mim. E ela começa, antes de contar a história, a tentar descrever quem ela era. Segundo a sua descrição, ela era uma mulher de fibra, uma mulher forte, uma mulher de princípios e valores, uma mulher que já havia passado por muitas agruras na vida, mas de forma nenhuma, em situação nenhuma, ela havia desistido. E, inclusive, essa sua resiliência, essa sua persistência em prosseguir, era a razão pela qual ele estava ali naquele momento. Mas em alguma situação, em algum momento, sem perceber, a Teresa, ela deixa algumas expressões saltarem à vista. E, diferente do que as pessoas pensam, quando a gente está num encontro assim, a gente não analisa o que está sendo dito. Porque existe muito mais recursos nas entrelinhas do que se diz, do que no que de fato se diz. E em algum momento, depois que a Teresa termina de contar a história, eu começo a fazer as minhas perguntas investigativas para entender melhor o contexto. E ela volta então a ter espaço a contar o seu drama. Ela começa a contar e relembrar que alguns anos atrás, 5 anos antes daquele encontro, a Teresa estava em casa no domingo à noite. Tinha sido um domingo de trabalho doméstico, um domingo em que ela tinha dedicado toda a sua vida e todos os seus afazeres, todo o seu dia à sua família. Aquele domingo em que seu esposo costumava sair de casa e ir para o bar da esquina. E no bar da esquina ele passava a tarde inteira bebendo, jogando cartas, se divertindo com os amigos. E a Teresa em casa cuidando da família. Por volta de 7 horas da noite, contando a Teresa assim, alguém toca na campainha da sua casa, a Teresa vai atender, e um rapaz, aparentando ali os seus 22, 23 anos de idade, pede para falar com o filho mais velho da Teresa. A Teresa já conhecia esse rapaz de vista, já tinha visto algumas vezes, sabia que era amigo do seu filho mais velho, e na situação ela disse que não, seu filho estava se trocando, e logo em breve ele viria receber o amigo, e o amigo, então, naquele momento, ele pede para entrar, e a Teresa recepciona ele na sua sala, pede para que ele fique à vontade, e quando ele adentra a porta da casa da Teresa, ele abraça e começa a forçar um beijo, começa a querer beijar a Teresa à forças. A Teresa começa a tentar repeli-lo, tentar pedir ajuda dos filhos, e ela percebe que o rapaz estava embriagado, e
naquela situação toda, o rapaz começa a dizer algumas palavras, e uma delas era declarar que era apaixonado pela Teresa já há muito tempo, desde que quando tinha começado a amizade com o filho mais velho da Teresa. Naquela situação, antes que o seu filho mais velho, o seu filho caçula, venha ajudá-la, enquanto ela está tentando sair dos abraços firmes daquele rapaz, o esposo da Teresa chega de súbito, percebe a situação e começa a entrar numa briga braçal com aquele jovem. Na situação, ele se dirige, vai à cozinha, pega uma faca e de súbito ele esfaqueia o rapaz no peito por várias vezes. O rapaz fica então caído no chão da sala, os filhos da Teresa vêm desesperados para ver o que está acontecendo. A Teresa está de um canto em prantos, desesperada. O rapaz está agonizando, balbuciando algumas palavras ainda em meio ao sangue. E o esposo da Teresa sai desesperado pela porta da sala. De imediato, o seu filho mais velho pede auxílio, pede socorro. Quando a ambulância, quando os socorristas chegam, enquanto a Teresa ainda está em prantos por conta do que tinha acontecido, ela recebe uma ligação. E na ligação alguém dizia que o esposo da Teresa acabara de se envolver num acidente de trânsito. Desesperado, ele que acabara de esfaquear o rapaz, pega o seu carro embriagado e dirigindo por uma das avenidas perigosas da cidade, ele acaba entrando com seu carro embaixo de um caminhão cegonha. A situação foi parada nos jornais da cidade. Naquela ocasião, ele foi levado ao hospital, ficou em coma, e depois de tudo aquilo, depois de todo aquele cenário, até hoje ele vive dependente de um balão de oxigênio, perdeu todo o movimento do pescoço para baixo, e o drama da Teresa começa ainda a partir dali. Porque a partir daquela situação, por muitos anos, a Teresa não conseguia se perdoar. Por muitas vezes a Teresa não conseguia dormir, lembrando da cena daquele rapaz. Mas o que mais atormentava era a culpa que seu esposo colocava sobre os ombros da Teresa. Ele não a perdoara, ele abandonara a família. Teresa, a partir dali, agora teria que viver sozinha, cuidando dos seus 2 filhos. A Teresa, ela passara então agora a trabalhar na prefeitura da cidade como auxiliar de serviços gerais, de segunda a sexta-feira. Sábados e domingos ela trabalhava no salão de beleza como manicure, e muitas das vezes no final de semana ela ia até as 22, 23 horas da noite, trabalhando sem parar para conseguir pagar a escola e manter a casa, pagar o aluguel e manter a estrutura familiar. Mas ela escondia a sua aflição, ela escondia o remorso, a raiva, a ira que ela tinha do seu esposo, porque na declaração da Teresa, naquele encontro comigo, o que havia desgraçado a sua vida de fato tinha sido o seu esposo. Ele era o grande culpado das suas dores, o grande culpado do seu drama. Mas naquela noite, conversando comigo, nós podemos juntos falar sobre a ciência e a importância do perdão. E naquela conversa sobre a ciência e a importância do perdão, a Teresa aproveitou a oportunidade daquela visita. É fato que depois daquele encontro lá em Curral de Dentro, norte de Minas, voltei para São Paulo e continuei o meu contato com a Teresa por muito tempo. Naquele encontro, ela me contara que há 3 semanas antes havia sido, há 3 meses antes, havia sido diagnosticada com câncer de intestino. E agora estava no período de metástase, o seu câncer já era terminal, não tinha cura. O seu filho mais novo não conseguiria perdoá-la, porque ele não havia digerido muito bem a situação e pensar em ficar sem a mãe. 2 meses depois, acompanhando a Teresa à distância, aqui de São Paulo, a Teresa decidiu entregar a sua vida a Jesus, decidiu experimentar o perdão, e 2 meses depois ela descansou no Senhor. Essa história me fez refletir por muito tempo, sobre a bênção de sabermos aproveitar as oportunidades. Um coração sábio sabe aproveitar as oportunidades. Inclusive, Salomão, o grande rei no passado em Israel, lá que reinou até por volta de 941 a.C., em um texto em Eclesiastes, capítulo 8, no versículo 5, ele diz que o que guarda os mandamentos de Deus, mal nenhum lhe sobrevém, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ele diz que o coração do sábio conhece o tempo
e a forma, o tempo certo e o modo certo de agir. Então, saber aproveitar o tempo certo, a oportunidade da visitação, é uma das grandes bênçãos que um ser humano, que um coração sábio pode ter. Então, a mensagem de hoje vai falar e fala justamente dessa oportunidade, justamente dessa bênção, porque há mais ou menos 2.000 anos atrás, o planeta Terra teve a visitação daquele que originou tudo que existe aqui entre nós, aquele que criou o planeta Terra, lá no princípio, com a palavra, com o verbo transformador, aquele que teve o poder de tirar das trevas o planeta mergulhado em escuridão e trazer a luz, e trazer água, e trazer um cenário de vida, e nos colocar aqui, esse ser, um sistema biológico tão complexo, tão maravilhoso como somos nós, com a capacidade intelecto divina que nós temos. Hoje, mesmo depois do pecado, mais ou menos 6.000 anos de história do pecado, ainda temos a centelha divina, a centelha de Deus presente em nós. Há 2.000 anos atrás, nós tivemos a visita daquele que no princípio criou tudo, Jesus. E a Bíblia vai citar isso para mim, se você puder acompanhar por gentileza, no livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 28 em diante, vai falar então ali que Jesus agora estava em Jerusalém, na semana da Páscoa, uma semana como essa. Na semana da Páscoa, Jerusalém recebia visita de pessoas de todas as cidades, de todas as terras, de todos os países ali em volta. Adoradores de todos os lugares estavam em Jerusalém. Jerusalém é uma capital que tinha em média 30.000 pessoas transitando ali em momentos de festividade, de comemorações. Agora, na semana da Páscoa, essa quantidade crescia sobremaneira ao ponto de chegar a mais ou menos 200.000 pessoas trafegando as ruas de Jerusalém durante a Páscoa. A Páscoa era um encontro em que todos os povos, todos aqueles que serviam ao Deus de Israel, se encontravam ali porque era um momento de concerto, era um momento de entrega, era um altar também no templo, era um momento de comoção para toda aquela cidade. E o texto bíblico, ele vai citar que Jesus, então, naquela última semana, ele estava, antes de entrar em Jerusalém, ele havia passado por algumas cidades, e uma delas era a cidade de Betânia, em Al-Ajirra, mais ou menos 25 quilômetros de distância de Jerusalém. E no sábado à noite havia tido um jantar com o ex-leproso, havia ficado hospedado na casa de Lázaro, a quem ele havia ressuscitado mais ou menos entre quarta e quinta-feira da semana anterior. E então, no domingo, Jesus sai com seus discípulos de Betânia e percorre 25 quilômetros em direção a Jerusalém. E ele atravessa o vale de Betfagé, sobe em direção aos portais de Jerusalém, perto da subida do Monte das Oliveiras. Jesus adentra ali montado no jumentinho. Uma comitiva com seus discípulos estava seguindo Jesus, alguns adiante, outros em volta. Havia uma comoção daqueles que seguiam. E o texto bíblico, se você puder nos acompanhar, lá no livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 28 em diante, diz assim. Versículo 28 em diante, diz assim: Depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 12 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. A primeira ordem do mestre foi: vão até a cidade X, vão procurar nas ruas tal, encontrem por ali um jumentinho que vocês vão encontrar que está amarrado, tragam esse jumentinho, e se alguém perguntar por que vocês estão desamarrando, diga: o Senhor precisa deles. O Senhor precisa dele. E assim os discípulos fizeram. E aqui já fica a primeira lição, já fica a primeira conclusão, o primeiro tentáculo dessa mensagem para mim e para você é: não existe instrumento danificado nas mãos de Deus. Não existe instrumento que Deus não consiga utilizar na pregação do Evangelho. Não existe pessoa, não existe condição na sua vida que te impeça de ser usado por Deus para levar salvação. Naquela ocasião, um jumento, um ser efêmero,
para algumas pessoas de efêmero valor, mas que nas mãos de Deus era uma peça indispensável na pregação do Evangelho. E olha que aquela mensagem, a mensagem daquela semana foi um divisor de águas na vida de Jesus, foi um divisor de águas para Israel. A mensagem da Semana Santa, aquela última semana da vida de Jesus aqui no planeta Terra, foi uma mensagem, na verdade, de decisão. A nação de Israel, que por muito tempo havia rejeitado as instruções dos profetas, o chamado de Deus, a misericórdia de Deus, agora tinha a sua última oportunidade. E o que há de mais fabuloso nisso é que o instrumento, é que o ser que Deus usa, que Jesus usa nessa última oportunidade, é um jumentinho. Cumprindo, inclusive, uma profecia que dizia lá em Zacarias capítulo 9, se você puder nos acompanhar, o texto lá diz assim, olha, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Essa profecia de Zacarias já predizia o que estava prestes a acontecer. E há um mistério fabuloso, maravilhoso, que nós podemos encontrar aqui. O Deus de Israel, aquele que visitara a nação santa, a nação escolhida por Deus, aquele que há 2000 anos atrás havia passado por aqui, ele conhece não só o passado, mas o presente e o futuro de cada um de nós. Essa dimensão delinear do tempo que para nossa concepção é tão frágil, para Deus não existe. Deus conhece o passado, o presente e o futuro, enquanto eles ainda não existem. Simultaneamente, presente, passado e futuro são vistos por Deus de uma única forma. Ele conhece o que ainda vai acontecer. Então você já pode começar a refletir em você. O que tem te perturbado hoje? O que tem te perturbado essa semana? Será que o medo? Será que o pavor? Será que a ansiedade? Será que esse clima de tensão, esse clima de fim, essa sensação de término que nós estamos passando, essa expectação que o planeta Terra está mergulhado? Quando você olha à tua volta, só notícias de desespero, só notícias de calamidade, as nossas sociedades estão colapsando. Estamos enfrentando um dos maiores colapsos sociais da história. Colapso na política, colapso na saúde, colapso nas relações interpessoais. E isso traz, na verdade, para o interior de cada ser humano aflições emocionais tremendas. Olha, você não consegue imaginar, e muitos de nós não conseguimos imaginar quantas doenças emocionais estão sendo produzidas durante esse cenário, não só pelo confinamento físico, mas pela tensão em que nós vivemos, pela tensão em que nós estamos inseridos. E é por isso, essa semana eu vi uma postagem que alguém fez em uma das redes sociais, e na postagem alguém colocou uma foto, uma imagem que representava a Arca de Noé flutuando sobre o mar do dilúvio, e ali alguém colocava assim do lado, sabe por que na Arca de Noé Deus colocou apenas uma janela na parte superior da arca? Era para que as pessoas não tivessem janelas nas laterais e não ficassem observando as catástrofes, o desespero, as águas tumultuosas do dilúvio, para que elas não se atormentassem de pavor. Para que no momento probante em que a arca estivesse chacoalhando de um lado para o outro, ao invés de olhar os desesperados em volta e se desesperassem também, elas olhassem para uma única janela que apontasse para o céu. E o que eu quero dizer para você essa manhã é, será que não é momento de você também começar a perceber que é momento de fitar os seus olhos somente no céu? Deixar de olhar as tragédias em volta, porque as tragédias só trazem anúncios de destruição, enquanto a mensagem de Cristo para mim e para você é, ainda existe uma oportunidade, ainda tem uma saída, e o trabalho de Deus, o trabalho das hostes celestiais, os anjos de Deus estão trabalhando pela causa humana para nos salvar, para nos resgatar. Existe sempre uma oportunidade. Deus conhece o passado, o presente e também o futuro. Mas há algo importante e interessante a percebermos no texto que nós estamos lendo e na história que nós estamos citando aqui. Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, e agora ele estava acompanhado de uma multidão toda em comoção. Sabe, aquela entrada dos portais, ou do portal central de Jerusalém, já havia sido cenário de grandes pompas, de grandes honrarias, de grandes comemorações, de grandes comoções.
Há muitos séculos anteriores, há muitos milênios atrás, muitos reis haviam entrado por ali. Ali Davi havia entrado. Há muito tempo atrás, mais ou menos 45 anos antes de Cristo, antes daquela ocasião ali, Júlio César havia entrado com toda a sua pompa, e ali, enquanto ele entrara voltando de uma grande vitória de guerra, ele entrara numa carruagem arrastada por 40 elefantes, e o pessoal estenderam suas honrarias pelo caminho em que ele passava. A cidade toda estava em festividade, porque o grande imperador estava regressando, estava trazendo vitória para Israel. Há mais ou menos 163 anos antes daquela ocasião também, Judas Macabeus, voltando da vitória do grande conflito com os Macabeus, ele entra pelo aquele mesmo portal em Jerusalém, cruza também aquele mesmo caminho, aquele mesmo trajeto. As pessoas fazem sacrifícios, os incensos são acesos. Durante 8 dias, as pessoas comemoram, exaltam, adoram a Deus por conta da vitória. Começaram e acreditaram, inclusive, que Judas Macabeus seria o Messias que viria resgatar Israel das mãos dos inimigos. Mas logo depois, Judas Macabeus morreu, foi sepultado. Israel continua com todo o seu trajeto, com toda a sua história, ainda aguardando o Messias que viria libertá-lo. E agora Jesus estava ali naquele momento, atravessando e entrando em Jerusalém, não montado numa carruagem arrastado por 40 elefantes, não num grande cavalo bonito, lindo, não no manga larga, não no machador. Jesus estava entrando no jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Jesus estava entrando ali simplesmente com um propósito, mostrar que ele era o rei de Israel. E inclusive isso, na sua Bíblia, se você quiser nos acompanhar lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, carta de Paulo, Paulo faz menção inclusive disso, quando ele diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. No texto de Paulo, na linguagem de Paulo, ele diz assim, olha, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Jesus entra ali não como um grande conquistador de guerra, não como um grande guerrilheiro, mas entra ali como um grande conquistador de paz. Enquanto Israel esperava um Messias que viesse lutar para que com braço forte, braço de ferro, conseguisse resgatar e trazer liberdade ao povo, Jesus vem como um príncipe da paz, como desejado de todas as nações, para mostrar que só existe liberdade na paz, para mostrar que só existe encontro com Deus, só existe liberdade, quer seja de confinamento, quer seja de pandemia, quer seja das prisões psíquicas, emocionais, quer seja das prisões condicionadas pelo tempo e pelo espaço que nós vivemos, pelas condições sociais em que estamos inseridos. Só existe liberdade e libertação espiritual em Cristo e na paz que Cristo pode dar. Não é a paz que o mundo pode dar, não é na felicidade que o mundo pode dar, uma felicidade que pode ser comprada, uma felicidade condensada no hedonismo, na necessidade de prazer instantâneo, momentâneo, aqui e agora, aquilo que você pode pagar com a tua faculdade, aquilo que você passa a vida inteira correndo atrás de ter, as conquistas do carro do ano, o pós-doutorado, o doutorado, o mestrado, o MBA, o teu apartamento, sabe, as realizações do teu sonho. Jesus pode dar a felicidade que nem o esforço humano pode conquistar. E ele, inclusive, é quem promete isso, dizendo, eu vos dou a minha paz vos dou, não vou las dou como o mundo a dá, porque a paz de Cristo não se compra, a paz de Cristo se recebe, se aceita. É a eudaimonia, é a felicidade concreta, é a felicidade plena e incondicional. É uma felicidade que não precisa ser tecida pelo ambiente. É a paz na tempestade. Era o que Jesus estava querendo trazer a Israel. E o texto prossegue lá, Lucas 19, 36 a 40. O texto diz o seguinte, olha. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor.
paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os seus discípulos. Eu lhes digo, Jesus, o texto vai dizer, eu lhes digo, respondeu Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe, quantas pessoas já tentaram ou tentam te silenciar? Quantas situações na tua vida, quantas situações na tua história já tentou te silenciar? Quantas condições que nós atravessamos na vida e que a gente olha com a sensação de fim, com a sensação de término, com a sensação de que, meu Deus, não tenho forças. Essas 3 últimas semanas eu tenho acompanhado algumas famílias e hoje, inclusive, às 5 horas da manhã, eu estava de pé no altar de oração com uma família lá na cidade de Toledo, em Minas Gerais, com uma outra família lá em Maceió, Alagoas, no bairro do Jacintinho. Estive acompanhando também uma outra família aqui no centro de São Paulo, a família da minha amiga Miriam. Miriam, com sua família, foi diagnosticada com Covid há 3 semanas. A Miriam chegou a ter 50% dos seus pulmões comprometidos. A mãe da Miriam, 74 anos de idade, também atestada positivo, com 75% do pulmão já comprometido. Na segunda semana de Covid, a tia da Miriam vem a óbito. A Miriam começa a ter uma melhora e a sua mãe piora e é entubada. E nós entramos em oração. Sábado passado estávamos em jejum pela recuperação. E ontem, a Miriam de manhã desesperada me manda a mensagem e eu pude falar com a Miriam, ela estava em prantos. A sua mãe também estava em óbito, havia falecido. A Miriam estava desesperada. E uma das expressões da Miriam é: eu não tenho força, eu não sei o que pensar, eu não tenho lágrimas. O choro calado da Miriam me doía muito fundo. E eu te pergunto, quantas vezes você já passou por situação que tenta te silenciar? Mas há um princípio nesse ensinamento de Cristo, quando ele diz assim, olha, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Condição nenhuma pode silenciar a mim ou a você. Condição nenhuma pode silenciar aquele que aceita a visitação do Mestre, porque Jesus veio, passou por aqui, nos deixou a lição para que você e eu possamos ter uma salvaguarda, possamos ter um ponto de encontro com Cristo, saber que aquele que está além do Órion, aquele que está a milhares e milhares da velocidade da luz, distante do planeta Terra, ao mesmo tempo está tão próximo de nós. Quando nós precisamos em oração, não existe distância para Deus, não existe condição que pode nos silenciar, porque o peito daquele que confia em Cristo está sempre clamando, está sempre em clamor. E Jesus ensina isso naquela ocasião, Jesus ensina isso naquele momento. Naquele momento, o cortejo de Jesus não silenciava, as pessoas clamavam hosana das alturas, as pessoas espalhavam ramos de palmeiras por todos os lados, as vestes eram estendidas no caminho por onde Jesus passava, as pessoas estavam clamando em comoção porque o rei de Israel estava presente e nada poderia silenciá-las. Olha, o cortejo de Jesus era composto pelos cegos que Jesus havia curado, pelos aleijados que Jesus havia restaurado, pelos mudos que Jesus havia devolvido o dom da fala, pelas pessoas que estavam doentes emocionalmente nas suas acusações, as pessoas que foram perdoadas. O cortejo de Jesus era composto pelos órfãos, pelas viúvas, restaurados, reabilitados ao convívio social, pelos leprosos, que eram considerados contaminados, contagiosos, agora tinham suas vestes incontaminadas, estendidas por onde Jesus passava. Esse era o cortejo que acompanhava e que seguia Jesus. Naquele momento, naquela ocasião, ali, inclusive vai citar que um dos que estava naquele cortejo, lá no livro Desejado de Todas as Nações, em que a profetisa, que nós acreditamos, essa igreja, lá na página 401, vai citar que o pequeno jumentinho arrastado ali, que Jesus estava montado, era conduzido por Lázaro, alguém que havia sido ressuscitado uma semana antes. Imagina aquele cenário,
Jesus entra em Jerusalém para decretar guerra, mas a guerra de Jesus não era contra a carne, não era contra sangue, a guerra de Jesus era espiritual, era uma batalha para trazer paz e salvação ao planeta Terra. E eu quero te falar uma coisa nessa manhã, meu querido: se você estiver brigando, estiver batalhando contra as notícias, contra as probabilidades, se você estiver lutando e guerreando contra as estatísticas, eu vou te falar, você está lutando com armas erradas e contra o inimigo errado. A tua batalha precisa ser embasada em Efésios 6. Você precisa estar revestido com as armaduras da fé, mas para lutar contra as potestades invisíveis do mal. A tua batalha não é contra sangue ou carne, a tua batalha tem que ser espiritual, com o grande Miguel, o Miguel que se levanta pela nossa causa. Naquela ocasião, Miguel estava em Israel. E sabe o que há de mais triste? Sabe o que há de mais estarrecedor naquela ocasião? É que Miguel estava em Israel e Israel não havia percebido. Miguel estava em Israel, Israel não havia percebido. Mas eu quero estender aqui para nós seguirmos para a conclusão. Lucas 19 ainda, a partir agora do versículo 31 ao 44, o texto bíblico nos diz assim, olha: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse. Se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também as lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concebeu. Porque você não reconheceu a oportunidade da tua visitação. Sabe, no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 7, havia sido profetizado já há um tempo atrás, quando o povo de Israel voltara do cativeiro babilônico, um cativeiro de 70 anos, em que Israel havia sido destruída, em que as muralhas de Israel já haviam sido destruídas, em que o santuário, o templo de Israel também havia sido destruído. Quando o povo volta do cativeiro babilônico para começar a restaurar em Israel, para começar a restaurar o templo de Israel, o templo que havia sido erguido no momento mais farto de Israel, um dos profetas em Israel recebe uma mensagem, uma promessa de Deus. Capítulo 2, versículo 7 do livro de Ageu, o texto diz assim, olha, promessa de Deus para o profeta Ageu. Isso alguns séculos antes de Jesus. A promessa diz assim, olha, Deus promete para o profeta Ageu e para Israel: farei abalar todas as nações e o desejado de todas as nações virá e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu havia perguntado: quem de vocês estiveram aqui e viram esse santuário, esse templo e a formosura de Israel antes da destruição e antes do cativeiro babilônico? Quem de vocês viram como a nossa cidade era e está vendo agora como ela está e vê que isso que nós estamos reconstruindo não é nada em comparação com aquela? E aí Deus entra em cena para falar assim, olha, não lamenta as ruínas, não lamenta só as desgraças, prossiga, porque em breve, em pouco tempo, eu farei abalar as nações, eu farei abalar as muralhas e as paredes desse templo, e o desejado de todas as nações virá. E ali Jesus estava. E a minha pergunta é: por que Jesus chorou? Você pode se perguntar por que Jesus chorou ao entrar em Jerusalém. Jesus chorou pela cegueira espiritual. Jesus chorou porque as pessoas não haviam percebido que o desejado de todas as nações estava presente. Jesus, durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida, anos após anos, visitara santuários, estivera em grandes mesquitas. Jesus ensinara as pessoas, resgatara muitos, salvara muitos. Mesmo assim, eles não haviam percebido que o desejado de todas as nações estava presente. Jesus chorou porque Israel não sabia o que viveria em breve. Jesus chorou porque ele sabia o que estava prestes a acontecer. Jesus chorou porque ele sabe o futuro, ele conhece o nosso futuro e a nossa história. 40 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída, invadida pelos exércitos de Tito, os exércitos romanos, e ali Jerusalém foi riscada do mapa, foi dizimada, e as pessoas viram o preço do que é não aproveitar a oportunidade.
Eu tenho um convite para você essa manhã, meu querido. Essa semana talvez seja a tua última oportunidade. Essa semana é uma grande oportunidade para você se reconectar com Deus, para você se encontrar com o Mestre. Eu quero te fazer um convite especial. Esteja conosco todas as noites, a partir de amanhã. Esteja conosco em cada um desses encontros, e eu tenho certeza, o desejado de todas as nações, o Miguel que atravessou Israel, também está aqui para visitar, para entrar na tua vida. Só que a notícia que eu te trago é: ele não quer lamentar e chorar por pessoas que não aproveitaram a oportunidade. Ele quer resgatar a tua vida. É momento de você aproveitar, é momento de você se entregar, é momento de entrarmos em comunhão com Cristo. Não há tempo de ficarmos olhando as janelas laterais, de estarmos batalhando contra as estatísticas. É momento de entrega última e única. Você quer fazer isso? Você quer se encontrar com Cristo? Quer aproveitar essa oportunidade? Eu quero te convidar então a refletir nessa mensagem que será cantada agora. Deus fale ao teu coração e que Ele não esteja somente de passagem na tua vida agora. Que Ele seja entronizado lá também. Deus fale contigo. Ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Abre seus braços e se entrega. Chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que Ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer. Mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem Ele nossa vida é um mal sem solução.
de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te Na história contada da Teresa, lá do norte de Minas, pouco antes de falecer, em uma das conversas com a Teresa pelo telefone, ela dissera que sabia que ia descansar, mas que descansaria, que morreria em paz, porque aproveitou a maior oportunidade da sua vida para perdoar o seu esposo e para aceitar o perdão de Deus. Descansou em paz. Na história aqui em Israel foi destruída, sitiada, mas aqueles que confiaram, aqueles que não se deixaram ser silenciados pelas circunstâncias, atravessaram os espaços, pregaram o evangelho no mundo e dividiram a história. E é por isso que hoje eu e você estamos aqui. Sabe, nós estamos adentrando para o limiar de um novo tempo. Logo mais nós veremos o céu rasgando e o nosso Salvador virá nas nuvens dos céus para nos buscar. A grande pergunta que fica é: será que ele também vai ser percebido? Ou será que muitos vão deixar Jesus passar pelas suas vidas como passou em Jerusalém, sem perceber que ele era o Salvador? O meu convite para você essa manhã é: esteja atento. Não deixe essa visitação passar em vão na sua vida. Use ela como algo que transforme você completamente. Use essa oportunidade. Você como igreja de Cristo, você como pessoa de Cristo, precisa estar preparado para esse encontro. Esse mundo está agonizando. Estamos de fato nos últimos momentos. Mas eu vou te falar algo que você jamais poderá esquecer. Em Cristo não existe fim. Cristo te criou e me criou não como começo, meio e fim. Nos criou como começo, meio e eternidade. Há um plano eterno para você. Quero te convidar a orarmos juntos, pedindo para que durante essa semana Jesus não somente visite, mas que Ele fique e seja entronizado também na tua vida. Você pode orar comigo? Oremos juntos. Obrigado, Jesus, pelo teu plano redentor, pelo teu plano infalível de salvação. Obrigado, Jesus, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado de encontrar o Evangelho da paz, de entender a tua mensagem, de entender a redenção. Obrigado por tão grande salvação, obrigado porque hoje estamos aqui, porque há 2000 anos o Senhor não desistiu de nenhum de nós. O Senhor soube contar as histórias que nos salvaria. O Senhor soube nos resgatar na nossa intimidade. O Senhor soube valorizar aqueles que eram tratados como castas sociais.
aqueles que não tinham valor algum. Obrigado, porque o Senhor é esse restaurador de almas, restaurador de vidas, porque o Senhor é esse reparador de brechas, reparador de veredas. Queremos te convidar nessa manhã, Jesus, entra em nossa vida e entra na vida daqueles que talvez estejam se sentindo silenciados pela angústia, pelo medo, pelo pavor. Entra na vida daqueles que estão nesse momento, quem sabe, nos últimos instantes de agonia, aquele que está sofrendo, aquele que está em expectação. Entra em nossas vidas, ó Senhor, e faz a transformação que nós precisamos, não como nós queremos, mas como o Senhor projetou para nós. Pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que nós te deixamos passar despercebidos por nós. Nos ajuda a te encontrar, nos ajuda a perceber o Senhor, não como mais um personagem da história, mas como o Salvador do mundo, o Criador dos universos. Visita as nossas vidas e fica nela. Nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.